Olá, meu nome é Rony, sou professor de matemática e eu vim aqui corrigir a prova da EPICAR. Tá um pouquinho atrasado, né? Mas esses dias aí tive uns probleminhas de saúde. Mas vamos lá. A prova de matemática ela começa na questão 17, tá? Na versão que eu baixei aqui, na versão A. Então vamos lá. Considere as informações a seguir relativas aos números naturais P e Q. A soma de P e Q, então são números naturais, né? A soma de P e Q é 108, com P menor que Q. Então eles não são iguais, né? E a soma deles dá 108. O máximo divisor comum, o MDC, é 12. Aí, gente, olha, só dando uma recordada aqui, o que é divisor, né? Na divisão, a gente tem, por exemplo, 50 dividido por 8. Esse cara aqui que fica na chave, ele é o divisor. Então, aqui está dizendo que o MDC do P e do Q, né, é como se fosse assim, ó. Se eu dividir o P e dividir o Q, ambos dividem pelo 12. E ele é o maior divisor que eles têm em comum. Se ele é o maior divisor, você concorda comigo que eles têm que ser múltiplos de 12? Por exemplo, para ele dividir o P e o Q, né, para dividir o 12, dividir por 12, eles não podem ser, por exemplo, um número menor que 12. Então, o menor número que ele pode ser é o quê? É 12, concorda? Qual é o próximo número que ele poderia ser? Ele não pode ser 13 nem 14, porque daí ele não vai dividir por 12. Para ele dividir por 12, o próximo número teria que ser 24, né? O próximo teria que ser 36, correto? Então, se esses números P e Q fossem 24 e 36, ó, ambos dividiriam por 12, né? E o MDC deles é 12, certo? Agora, se eu pegar o 48, que é o próximo, né? Ambos dividem por 12, né? O 24, o 36 e o 48. Agora, se eu fosse pegar o MDC de 24 e 38, aí já não é 12, é 24. Ele dando essa informação de que o MDC é 12, já me restringe bastante os números, porque eu quero saber esse número aqui, ó. Tá? Então, esses números, eles têm que ser múltiplos de 12. Então, quais são as opções de P e Q? Olha, as opções de P e Q são 12, 24, 36, 48, 60, 72, de 12 em 12. Ó. Só pode ser um desses números aqui. Ó. Aí tá dizendo assim, né, que a soma deles é 108. Então, o próprio 108 já não pode ser, né, porque o outro aqui teria que ser 0, né? Não, poderia até ser, né? Porque o 0 também divide por 12, né? 0 divide por 12. Então, esses aqui são os múltiplos de 12, tá certo? E ali, como ele fala números naturais, né? Tem alguns livros aí que incluem o 0 como número natural e outros, né, que não incluem. Mas vamos deixar aí por enquanto, tá? Aí, o produto PQ é o maior possível. Então, quando você multiplica P vezes Q, é o maior possível. Então, a gente vai pegar dois pares de números aí, que a soma de 108, e que esse produto P vezes Q tem que ser o maior possível. Então, olha, quais são esses pares? São o 0 e 108. Aqui, eu já sei que o produto é 0. Né? 0 vezes 108, 0. Então já descarta aqui, ó. 108 e o 0 já descarta. O 12 tem ele e o 96, ó. Aí depois tem o 24 e 84, que a soma também dá 108, tá vendo? Eu tô pegando os pares ali que a soma dá 108. 36 e 72 e 48 e 60. Então, é uma dessas possibilidades aqui, ó. Então, quem vai ser o P, né? O P, ele é menor que o Q. Então, o P, ele vai ser algum desses números aqui da coluna da esquerda e o Q vai ser algum desses números aqui da direita. Agora, como eu já encontrei dois pares de números em que a soma dá 108 e que o MDC é 12, por exemplo, aqui já não pode ser, olha. Porque qual que é o MDC de 36,72? O MDC de 36,72 é o 36, né? Porque ambos dividem por 36, é o maior divisor que eles têm em comum, olha. O 72 divide por 36 e o próprio 36 divide por ele mesmo. Então aqui eu já poderia descartar também. Então vamos lá. E o produto deles tem que ser o maior possível. Então eu poderia multiplicar cada um deles aqui, olha, mas
O 48 vezes 60, como eles estão aqui no meio, ó, tá vendo? Eles estão aqui, ó, esse vezes esse, ó. Então eles vão ter o produto maior, né? Mas se eu quiser conferir só por desencargo, ó, eu vou fazer 12 vezes 96. Dá 12, né? Que dá 7, que 18, vai 1, que 10. 1152. Se eu fizer o 48 vezes 60, é 2880. O 3672 não pode ser, porque o MDC deles não é 12, né? Então eu vou testar esse aqui, ó. 8, 9. Aqui 32 vai 3, 16, 19. Então deu 2016. Então o produto maior foi 2880. Então esses números P e Q, o P é 48 e o Q é 60. Mas não é isso que ele está querendo, né? Ele está falando aqui, ó. A respeito dos números P e Q, é correto afirmar que a raiz quadrada, né, desse produto é um número racional. Então vamos ver a raiz quadrada. O produto eu já vi que é 2880, né? O produto, gente, olha, vê se vocês conseguem ver aqui. Eu poderia fatorar, né, o 2880, né? Seria até mais fácil. Mas eu poderia fatorar também, olha, o 48 vezes 60. Que eu acho que mais fácil ainda, né? Por exemplo, o que é o 48? Você pode começar assim, ó. 48 é 2 vezes 24. O que é o 60? 2 vezes 30. Aí, vamos quebrar mais isso, ó. O que é o 24? Ó, esse 2 vezes 2 aqui, tá vendo? Já põe 2 ao quadrado. O que é o 24? 2 vezes 12. O que é o 30? 2 vezes 15. Aí, tá vendo? Ó, já vou juntar esses dois com esse aqui, ó. Já vai ficar 2 elevado à quarta. Ou 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Aí, o que é esse 12 aqui, ó? O 12 é 2 vezes 6. O 15, 3 vezes 5. O 6... é 2 vezes 3, então ficaria assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. O 6 é 2 vezes 3, então eu já vou colocar um 2 aqui, né, vai ficar outro 2 ao quadrado. E o 3 também do 6 aqui fica 3 ao quadrado vezes 5. Tá vendo? Todo mundo que está elevado ao quadrado vai sair da raiz, mas o 5 não. Então esse 2 sai da raiz, esse 2 sai, esse 2 sai, esse 3 sai. Eles saem para lá multiplicando, vai dar 2 vezes 2 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Vai dar 24 raiz quadrada de 5. Ou então você pode fatorar, né, o 2880, vai dar esse daqui também, e dá 24 raiz de 5. Ele é um número racional? Não, né? Porque a raiz quadrada, que não dá exata, ela dá um número irracional. Entendeu? Então, a aqui está errada. Isso aqui é um número, a raiz quadrada do produto, né, 2880, é um número irracional. A raiz quadrada dele, tá? Vamos lá, P está para Q, assim como 1 está para 2. Ou seja, ele está dizendo aqui que 1 está para 2, né? Ou seja, um teria que ser o dobro do outro, ou a metade do outro, né? E o P e o Q, eles não são a metade do outro. Né? Então essa aqui é falsa também. O mínimo múltiplo comum, MMC, é igual a 240. Isso aqui dá para a gente calcular, né? Fazendo MMC, chegar a 240, mas vamos ver para D aqui, ó. Se ambos são medidas dos lados de um triângulo, então o terceiro lado pode medir 108, todos na mesma unidade de medida. Olha, a soma aqui está dando 108, então vamos supor, eu teria um triângulo, né, cuja medida aqui dá 48, aí eu pego e vou desenhar outro. Para outra medida, para eu formar um triângulo, a soma de dois lados tem que ser maior que a do terceiro, né? E aqui tá dando igual. Então imagina, você pega um segmento aqui de 108, ó. Vamos supor que esse aqui mede 108. Como é que você vai formar um triângulo com uma medida aqui 108, né, que é o lado maior, e as outras duas medidas é 48 e 60? Porque se você colocar, ó, vai dar igualzinho. Entendeu? Não fecha o triângulo. Se você for fechar, for subir isso aqui, ele já vai vir para cá assim, ó, mais ou menos. E esse aqui, se eu for subir também, ó, vai ficar para cá. Então não tem como eu formar um triângulo, tá? Ou seja, um lado do triângulo, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Se for igual, ou esse número aqui, o lado maior, for maior do que a soma, então não dá para eu formar um triângulo. Você pode testar aí no teu caderno, pega a tua régua aí, faz aí um triângulo, por exemplo, com 5 e 6.
faz um triângulo aí com 5 e 6 e pega uma outra reta medindo 11. Você não vai conseguir formar um triângulo com essas medidas aqui, 5, 6 e 11. Porque o 5 e o 6, se você juntar os dois, né, fazer um ângulo mais aberto possível, de 180 graus, vai dar 11 esse segmento. E aí não tem como você formar um triângulo, porque você precisa disso aqui, ó. Entendeu? E aqui, essa medida que se chamar aqui de A e essa aqui de B, o A mais B tem que dar maior que C. Vai dar maior que C num triângulo, em qualquer triângulo. Tá? Não tem como o C dar maior do que A mais B. Você não consegue formar um triângulo assim, tá bom? Então a C também eu já descarto, a D eu descarto, né? Então vai ser a letra C. E aí, mas eu quero saber se o MMC realmente vai ser 240? Só por desencargo, né? Então a gente pega o 48. Eu poderia pegar da própria fatoração deles, né? Mas vamos fazer aqui, ó. 48,60. Você vai traçar aqui. Divide por 2, aqui dá 24 e 30, por 2 dá 12 e 15, por 2 dá 6 e 15, por 2 dá 3 e 15, por 3 dá 1 e 5, e por 5 dá 1 e 1. O MC vai ser 2 vezes 2, 4. Aqui de baixo para cima é mais fácil. 15, né? 3 e 5, 15 vezes 2, 30, 30 vezes 2, 60, 60 vezes 4, 240. Então vai ser a letra C, tá certo? Vamos para 18? Questão 18. Considere os números reais A, B e C dados pelas expressões abaixo. Então tem as expressões aqui e ele quer saber a representação de A, B e C. Ele quer saber quais, para a gente ordenar, né, em ordem crescente aqui. Todos aqui estão com 0, tá vendo? Quanto mais à direita, maior é o número, tá? Então a gente vai ter que calcular o valor de A, de B e de C. O valor de A, ó, 10 mais 5 elevado a meio. Esse elevado a meio quer dizer que é uma raiz quadrada, né? Então A vai ser a raiz quadrada de 10 mais 5. E a raiz quadrada de 10 mais 5 é a raiz quadrada de 15. Não dá para calcular, não dá para fazer nada, né? Então vamos lá para o B. O B é a raiz quadrada de 2 à quarta menos 2 ao cubo. Isso aqui, olha, fica 16 menos 8. Então dá raiz quadrada de 8. O C ali, ele tá um negócio mais, né, mais cabuloso ali, olha. Eu vou deixar esse 3 aqui por enquanto, tá? E vou resolver só essa parte de baixo, tá certo? Então, ó, deixa o 3 aqui em cima guardadinho e eu vou resolver só essa parte de baixo. Nessa parte de baixo, gente, olha, eu tenho uma dízima periódica aqui, 2,66666. Eu não sei se vocês lembram como calcula isso, né? Eu vou fazer rapidinho aqui, ó. A gente faz assim, ó. Chama ele de x, né? 2,6666666. Multiplica por 10. 10x igual... Multiplica os dois membros por 10. O x por 10 e esse 2,66 por 10. Então, a vírgula anda uma casa para a direita. Aí, o que eu faço? Eu subtraio. Faço o primeiro membro... essa equação menos essa, né? A de baixo menos a de cima. Então, eu faço 10x menos x. E lá no segundo membro... também efetuo essa subtração. Então eu faço, ó, eu posso cortar essa parte aqui, né, porque elas são iguais. Então eu faço 26 menos 2. Então vai ficar 9x igual a 24. Então o x vai dar 24 sobre 9. Que posso escrever também simplificando por 3, 8 terços. Certo? Então, olha, esse 2,66666, ele dá 8 terços. E aí, ele está dividindo por 7 meios menos 2. Então, aqui eu tenho que tirar MMC, né? Põe um 1 aqui embaixo do 2. Vai ficar 7 meios menos 4 meios. Certo? E tudo isso elevado a menos 1. Quando eu elevo a menos 1, para eu transformar esse expoente em positivo, eu tenho que inverter a fração, né? Então, essa fração maior aqui, eu vou inverter ela. Todo mundo que está embaixo dela vai para cima e o 8 terços vem para baixo. Então, olha, eu vou fazer só a parte de baixo aqui, tá? Ó, isso que está aqui vai ficar assim, ó. O 8 terços estava em cima, vem para baixo. E aqui embaixo dá para fazer a conta. 7 meios menos 4 meios dá 3 meios, concorda? Então fica 3 meios. E aí sim, o expoente ele fica positivo, né? Agora que eu inverti a base, o expoente fica 1, não preciso colocar. E aí, olha, resolvendo aqui, eu tenho uma divisão de fração. E o que é 3 quintos dividido por 8 terços?
Eu repito a primeira, né? E multiplico pelo inverso da segunda, de baixo aqui, ó. Então tá 8 terços, vai ficar 3 oitavos. E isso aqui dá 9 40avos. Então vai dar uma raiz quadrada de 9 40avos, tá? Isso aqui era a parte de baixo. Mas eu tinha o 3 aqui em cima, lembra? Eu tinha o 3. Então, o que vai ficar isso aqui agora? Olha, eu posso multiplicar, eu tenho uma divisão de fração, né? Então eu vou multiplicar o 3 sobre 1 vezes, e aí aqui inverte também, né? Porque a raiz quadrada de 9 40avos é a mesma coisa, ó. 9 40avos é a mesma coisa que raiz de 9 sobre raiz de 40. Então é uma fração. Então eu vou multiplicar por raiz de 40 vezes a raiz de 9, que eu já sei que é 3. Então eu vou colocar 3 aqui, ó. E aí eu posso cortar, né? Cancela aqui. E vai dar a raiz quadrada de 40. E aí eu pergunto para vocês, qual é maior? Raiz quadrada de 15, raiz quadrada de 8 ou raiz quadrada de 40? Então, a raiz quadrada de 8 é a menor, então vai ter que estar assim, ó. O B vai ter que estar aqui, ele é menor. Entre o A e o C, o A é menor. E aí o C, ele tem que estar à direita, né? Então vai ficar BAC, BAC, né? Então onde está BAC, ó? Aqui não tá. Aqui também não. Aqui também não. E aqui tá, ó. Então vai ser a letra D, certo? Vamos para a próxima. 19. A figura abaixo é um losango e as medidas indicadas estão em metros. Deixa eu ver aqui. Ele quer saber a área, né? Todos os possíveis valores reais de x para que a área desse losango seja maior ou igual a 72 metros quadrados são tais que. Então ele quer saber qual é o valor de x para que a área desse losango aqui seja igual ou maior que 72 metros quadrados. A área do losango ela é muito fácil de eu calcular, né? Porque se você olhar aqui, o losango ele é a metade da área de um retângulo. Opa. Olha aqui para você ver, se eu dividir em 4 partes, né? Divide aqui em 4. Ó. Você vai ver que você tem 4 retângulos, né? E aí a área do losango, ó, vai ser metade desse primeiro retângulo aqui, metade desse retângulo aqui, metade desse daqui, metade desse daqui. Ou seja, vai ser base vezes altura, né? Diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Então, eu vou fazer isso, tá? Diagonal maior vezes a diagonal menor e dividido por 2. A diagonal maior mede 12 menos x. Então, a área vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, a maior vai ser 12 menos x. E a menor, ela vai ser 3, concorda? Porque aqui, ó, só tá a metade dela, né? Tá 1,5 aqui. Então, a outra parte aqui também é 1,5, tá? Então vai ser 3. Ou eu faço 3 dividido por 2, ou eu ponho só 1,5 mesmo, porque aqui já está dividido por 2, entendeu? Mas se quiser, não, quero pôr 3, professor. Beleza, coloca 3 aqui. E aqui dividido por 2. Aí faz a distributiva, né? 12 vezes 3 é 36, menos 3x, tudo isso dividido por 2. Essa aqui, então, é a área do losango. Se eu quisesse dividir por 1,5, né, eu poderia também cortar aqui, né, dividir o 3 por 2 dá 1,5 e ficaria uma expressão sem fração, né? Posso fazer também, acho que ficaria até mais fácil, né? Evita a fração aqui porque vai dar uma inequação, porque aqui tá falando, né, que a área tem que ser maior ou igual a 72. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 36 dividido por 2 é 18, menos 3 dividido por 2 dá 1,5. Então vai ficar 18 menos 1,5x. Certo? Então esses dois valores aqui, né? Essas duas expressões são iguais. E aí essa daqui é a área do losango. Tá? E aí tá dizendo que ela tem que ser maior ou igual a 72. Ou seja, 18 menos 1,5x tem que ser maior ou igual a 72. É uma inequaçãozinha, né? A gente passa o 18 para lá. Vai ficar menos 1,5x maior ou igual a 72 menos 18. Menos 1,5x maior ou igual a 54. E aí, eu não posso ter o primeiro membro aqui negativo. Numa inequação, quando eu tenho ele negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1. E aí, muda o sinal. Só que além de mudar os sinais, né? Quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo. Esse sinal da inequação, ele também inverte. Então vai ficar assim, ó, 1,5x
ele tá maior ou igual, ele vai ficar menor ou igual a menos 54, ó. E aí eu divido por 1,5. Então vai ficar, passo 1,5 para lá, né? X menor ou igual a menos 54 dividido por 1,5. Se você chegar e falar assim, nossa, professor, putz, eu não consigo fazer conta com 1,5. O que você pode fazer? Você pode multiplicar os 2 por 2, ó. E aí, agora sim, achei que ficou mais fácil, né? Então, ó, 54 vezes 2 dá 108. E 1,5 vezes 2 dá 3. E aí você faz essa conta aqui, 108 dividido por 3, que vai dar 36. Então, x tem que ser menor ou igual a menos 36. Quando você fizer essas contas, você pega e tira a prova para ver se vai dar certo. Por exemplo, o que é um número menor ou igual a 36? Seria, por exemplo, o menos 40, por exemplo. Ou então o próprio menos 36. Ó. Coloca o menos 36 aqui e calcula a área. Então vai ser 12 menos menos 36, né? Olha, 12 menos menos 36 vezes 1,5, né? Vou fazer 1,5 direto, tá? Em vez de multiplicar por 3 e dividir por 2, já faço vezes 1,5. Então vai ficar A igual 12 menos menos 36. Isso aqui é uma diagonal, né? Então eu tenho que fazer essa conta primeiro para depois multiplicar com 1,5. Então aqui fica 12 mais 36, 48. 48 vezes 1,5. 48 vezes 1 dá 48. Meio vezes 48 dá 24, né? Se você fizer essa conta aqui, você vai ver que vai dar 72 exatos. E aí o que seria um número menor que 36, por exemplo? Seria o 40, menos 40, né? Então eu vou colocar menos 40 aqui, ó. Ficaria 12 menos menos 40, que dá 52, né? 52 vezes 1,5 vai dar um número maior, tá vendo? Vai dar mais do que 72, né? Vai dar 52 mais 26, ó. Vai dar 78. Tá vendo? Então, quanto menor for o x, né? Agora, se ele for um número maior do que menos 36, já vai dar uma área menor que 72. Então, aqui vai ser a letra D. Vamos para a próxima? 20. Em uma pesquisa de preferência por um clube carioca, cada participante escolheu apenas um dos 4 clubes entre os principais da capital, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, obtendo o seguinte resultado. 45% escolheram o Flamengo, 35% o Vasco, e o número de pessoas que escolheram o Botafogo representa 1/4 do número de escolhas do Fluminense. Sabendo que todos os participantes escolheram um único desses 4 clubes, o percentual de escolhas para o Fluminense é de... Então ele quer saber a porcentagem do Fluminense. Tá? Quando é assim, gente, eu gosto de colocar um número. Por exemplo, eu coloco aqui que o total das pessoas, né, cada participante, então eu coloco aqui que são 100 participantes. Para mim fica muito mais fácil fazer isso. Então eu coloco aqui um número, estipulo um número qualquer que eu quiser. Então eu coloco 100. É porcentagem? Coloca 100. Se fosse 100 participantes e 45% escolheram o Flamengo, quantas pessoas escolheram o Flamengo? Concorda que foram 45 pessoas? Então eu vou colocar aqui, ó, 45 escolheram o Flamengo. Se fossem 100 participantes e 35% escolheram o Vasco, então quer dizer que 35 pessoas escolheram o Vasco. E aí, isso aqui já totaliza 80. E aí, quantos escolheram o Botafogo e o Fluminense juntas? Foram 20, né? Então, o Botafogo mais o Fluminense são 20. Aí tá dizendo que o número de pessoas que escolheram o Botafogo é 1/4 das que escolheram o Fluminense. Então, eu vou colocar aqui 1/4 do Fluminense. 1/4 de F, ó. E aí tem várias maneiras que eu posso fazer isso, né? Eu posso colocar assim, por exemplo, eu sei que B é 1/4 de F, né? Ou seja, F dividido por 4. Então eu já substituo aqui, olha. Aí ficaria assim, no lugar desse B aqui, ó, eu coloco F sobre 4. Aí mais F igual a 20. Aí você multiplica toda a equação por 4 para tirar esse 4 aqui de baixo. Então, corta, né? Ficaria F mais 4F igual a 80, entendeu? Multiplica todo mundo por 4. Ó. O F sobre 4 por 4, corta o 4. F vezes 4, 4F. 20 vezes 4, 80. E aí fica 5F igual a 80. O F, que é o que a gente quer, né? O Fluminense, vai dar 16. Se o número de participantes fosse 100 e 16 escolheram o Fluminense, quer dizer que são 16%, entendeu? Então seria assim, 16% o Fluminense e 4% o Botafogo.
Tá? Então aqui vai ser a letra C, né? 16%. Eu acho mais fácil fazer assim, né? Questões de porcentagem, você escolhe um número, de preferência o 100 ali, e vai colocando a quantidade de participantes, porque ele só quer saber a porcentagem, né? Então não tem problema a quantidade ali, certo? Eu acho mais fácil assim. Qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários aí que eu tento explicar de outra maneira, tá? Vamos para a próxima. Questão 21. Considere o polinômio P de x, né? Tá tudo aí. E os polinômios abaixo relacionados. Ó, eu tenho 4 polinômios aí. Aí dos polinômios relacionados, pode-se afirmar que todos dividem P de x, nenhum divide P de x, apenas A divide P de x. Então eu quero saber aí, né, qual que divide P de x. Quando ele fala assim, todos dividem P de x, ele quer dizer, não quer dizer assim que todos dividem por P de x, né? Por exemplo, eu falo assim, ó, 4 divide 12. Eu não estou falando que 4 divide por 12, é o contrário. Entendeu? Então essa linguagem aqui, né, divide, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando eu falo 4 divide 12, tá certo, 4 divide 12, mas 12 não divide 4, entendeu? 12 divide por 4, tá? Então é uma linguagem aí da aritmética, né, que tem que tomar cuidado com isso. Então ele quer dizer que o P de x divide por estes aqui, entendeu? E aí o P de x, ele é x à oitava mais x à sétima menos 64x ao quadrado menos 64x. As provas de Picard já deu para reparar que sempre cai divisão de polinômio. Então é algo que você tem que estudar. Ó, eu tô vendo aqui que eu tenho 4 termos, né? E eu tenho um fator em comum aqui, ó, entre o x elevado a 8 e o x elevado a sétima. Eu tenho um fator em comum que é o x elevado a sétima. E aí eu posso fatorar, fica x mais 1. E aí aqui também tem um fator em comum, tá vendo? Que é o 64x. Então aqui tá bem na cara, né? Então você coloca vezes 64x. Aí aqui também dá x mais 1, concorda? Se você ficar na dúvida, faz a distributiva. 64x vezes x dá menos 64x ao quadrado. E menos 64x vezes 1 dá menos 64x. E aí, olha, eu tenho 2 termos aqui agora, né? Apesar de ter tudo isso, só tem 2 termos. Eu tenho esse, que é uma coisa só, e esse, que é uma coisa só, porque eles estão multiplicando. E aí, eu tenho outro fator em comum aqui, que é o x mais 1. Então, eu coloco ele em evidência. E quem está multiplicando por ele aqui no primeiro termo é o x elevado a sétima. Aí, menos. E quem multiplica ele aqui no segundo termo é o 64x. E aí eu olho que aqui nesse segundo parênteses também tem um fator em comum, que é o x. Eu vou passar ele para primeiro ali, tá? Então vai ficar assim, x vezes. Aí x vezes quanto que dá x a sétima? X a sexta. X vezes quanto que dá menos 64x? Menos 64. E o x mais 1 eu vou pôr para cá. Ó. Aí eu vejo que aqui é uma diferença de quadrados. Né? O x elevado a 6 menos 64 é uma diferença de quadrados. Posso fatorar de novo? Posso. Como é que fica x a sexta menos 64? Fica x ao cubo mais 8 vezes x ao cubo menos 8. Agora, beleza, estou satisfeito por enquanto. Não consigo ver mais nada que dê para fatorar. Vou deixar assim. Esse aqui é o meu P de x. E aí agora eu vou ver quais dividem por ele aqui. Esse polinômio divide por x2 menos 4. Ah, uma coisa aqui que eu já vejo de cara. Ó, tá vendo o c de x? Ele é x ao cubo mais 8. Se ele é x ao cubo mais 8, concorda que isso aqui divide por ele? Ou seja, se eu pegar esse polinômio, ó, x vezes, concorda que ele divide por x ao cubo mais 8? Porque é só eu cortar esse com esse, ó. Então, ele divide por c de x, então ele divide por esse, ó. E aí eu já descarto a alternativa B, que está falando que nenhum divide P de x. Eu acabei de ver que o P de x, ele divide o C de x. E aí eu já descarto também a C, né, que está falando que apenas o A de x e o F de x dividem P de x. Então agora eu estou entre a A e a D. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar... Aqui está dizendo na letra D que só o P de x só divide por C de x e pelo Y, o W de x. Eu já tenho certeza que ele divide pelo W de x, consegue ver? Porque na alternativa A está falando que todos dividem P de x.
E na D está falando que o C de x e o W de x divide. Então o W com certeza divide P de x. Entendeu? Seria uma conta a menos para eu fazer. Numa prova que tem 16 questões de matemática, me ajudaria, né? Daí eu falo, beleza, então o W de x eu não preciso testar. Se você vai eliminando, né, algumas alternativas que você sabe que são falsas, você já pode ver isso. O W eu já sei que divide, então eu vou testar só o A e o F. Se uma das duas der, então é a letra A, a alternativa A. Então deixa eu ver se ele divide por x ao quadrado menos 4. E aí aqui eu não consigo ver nada, né? Mas uma coisa que você pode fazer, olha, você não precisa pegar tudo isso aqui. Você pode, se um desses 4 fatores aqui, olha, eu tenho 4 fatores, né? Tem o x ao cubo mais 8, tem o x ao cubo menos 8 e o x mais 1. Se um deles dividir por x ao quadrado menos 4, então já está certo, já divide. Entendeu? Porque daí ele cancela, né? Ele anula. Então o que eu poderia fazer? Eu pego um desses aqui e tento dividir por x ao quadrado menos 4. Por exemplo, o x eu não vou tentar, porque ele é menor. O x mais 1 também não vou tentar. Então eu pego o x ao cubo mais 8 ou o x ao cubo menos 8. Aí, ó, vou pegar o x ao cubo menos 8 aqui para ver. Se ele dividir, é porque o A de x, né, divide. Então eu vou pegar o x ao cubo menos 8, ó. X ao cubo menos 8. E vou tentar, ou então você poderia pegar todo esse polinômio aqui e tentar dividir por x ao quadrado, mas vai dar um trabalhão, porque olha, aqui expoente é 8, aqui é 7 e depois já vai para o 2. Então você vai ficar fazendo essa divisão aí um tempão, mas dá para fazer também. Então o que eu vou fazer aqui, gente? Ao invés de eu colocar x ao quadrado menos 4, eu vou fatorar isso. Eu estou vendo que é uma diferença de quadrados. Então eu vou fazer x ao quadrado, x mais 2, né, quer dizer, vezes x menos 2. E aí agora eu vou ver se o x ao cubo mais 8, ó, x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Aí x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, inverte o sinal, fica menos x ao cubo. 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado positivo, mas aí inverte o sinal, fica menos 2x ao quadrado. Aí corta, fica menos 2x ao quadrado mais 8. Aí aqui de novo, ó, menos 2x ao quadrado dividido por x dá menos 2x. Aí menos 2x vezes x dá mais 2x ao quadrado, né? E menos 2x vezes 2 dá menos 4x. Inverte o sinal, fica mais 4x. Aí aqui corta, fica 4x mais 8. Aí 4x dividido por x dá 4. 4 vezes x dá menos 4x, né? Inverte. E 4 vezes 2 dá 8, inverte, dá menos 8. Ó. Zerou, tá vendo? Como zerou tudo. Então ele divide por x mais 2, ou seja, esse x ao cubo mais 8, ele é a mesma coisa que isso vezes isso, ó. Isso vezes isso. Então eu poderia até reescrever esse x ao cubo mais 8, eu poderia reescrever ele assim, ó, toda a expressão, x vezes este x ao cubo mais 8. Eu posso colocar o x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 4 vezes x mais 1. E se ele dividiu por x mais 2, agora eu vou ver se o outro aqui divide por x menos 2. Eu já sei que ele divide por x mais 2. Ó. Então, esse aqui corta, né? Mas eu quero saber se o x ao cubo menos 8 divide pelo x menos 2 para eu poder cortar ele aqui também. Então eu vou pegar aqui essa mesma conta, vou fazer de novo aqui, ó, x ao cubo menos 8 e vou dividir por x menos 2. Aí aqui dá x ao quadrado, aqui dá menos x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado, inverte o sinal, dá mais 2x ao quadrado. Aqui corta, né? Então fica 2x ao quadrado menos 8. 2x ao quadrado por x dá mais 2x. Aí 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado. 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Aqui inverte, dá mais 4x. E fica 4x menos 8. Então aqui vai dar mais 4. E aqui anula também, né? Então, ele divide, ó, o x ao cubo menos 8, ele pode ser escrito esse vezes esse, né? Então, eu vou reescrever, ó, x ao cubo menos 8, eu vou colocar ele como x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4, que não cabe aqui. E aí eu posso cortar agora, né? Simplificar, né? Esse x menos 2 corta com esse aí, pronto. Então, eu já vi que ele divide, sim, pelo A de x. Então, A de x também divide. E aqui, gente, olha,
O que é o f de x? Consegue ver que ele tem o x como fator comum, né? Coloquem ele em evidência e vai ficar o que aqui dentro? X ao quadrado mais 2x mais 4. E se eu fosse dividir tudo isso aqui por isso, concorda que eu consigo dividir? Eu vou pegar toda essa expressão p de x aqui, que eu já fatorei, e vou dividir esse p de x pelo f de x, que deu isso aqui, ó. Consegue ver que ele divide também? Porque, ó, corta o x com o x e esse com esse, ó. Entendeu? Então ele divide por todos, né? Então vai ser a letra A. Todos dividem p de x, certo? Vamos para a próxima. 22. Uma confeitaria vende bombons variando os recheios, uva ou morango. 3 bombons recheados de morango custam tanto quanto 2 bombons recheados de uva mais R$1,50. Então eu vou chamar aqui, ó, o M do valor do bombom de morango, de cada bombom de morango, e o valor de cada bombom de uva, tá? Então, olha, 3 bombons recheados de morango, ou seja, 3M, custam tanto quanto 2 bombons recheados de uva, então é igual a 2 bombons recheados de uva mais R$1,50. Entendeu? Por que eu coloquei 3M, né? Porque, por exemplo, se o valor for R$2, então 3 vezes 2 vai custar R$6, né? Os 3 bombons, entendeu? Então eu coloco o valor de cada um vezes a quantidade, né? O bombom recheado de uva é 20% mais caro que o bombom recheado de morango. O bombom recheado de uva é igual a 20% mais caro, ou seja, ele é 100% do valor do morango mais 20%. Então ele é 120%. E o que é 120%? Concorda que é 1,2? É 1,2, né? Então eu vou colocar aqui, ó, que o valor do bombom de uva é 1,2 vezes M. Em um domingo, a confeitaria vendeu 75 unidades de bombons e recebeu, só com essa venda, R$205. Aí ele quer saber a diferença entre a quantidade vendida de bombons recheados de morango e a quantidade vendida de recheados de uva. Então, eu vou ter que criar mais duas incógnitas aqui, né? Duas variáveis. E aí, as quantidades, né? Então, eu vou chamar, olha, de x a quantidade de bombons de morango, né? O M e o U se referiam ao valor. Agora, eu estou colocando a quantidade. E o Y vai ser a quantidade de bombons de uva. Então, aqui está dizendo que num domingo, a confeitaria vendeu 75 unidades de bombons. Ou seja, num domingo ela vendeu x mais y, que é a quantidade de bombom de morango, mais a quantidade de bombom de uva, estava dando 75 unidades. E com essa venda, ela ganhou R$205. Eu multiplico a quantidade de bombons de morango vezes o valor dele, correto? Então eu faço x vezes m, né, a quantidade de bombom de morango vezes o valor dele, mais a quantidade do bombom de uva vezes o valor do bombom de uva. E isso tudo deu R$205. Então eu tenho um sisteminha aqui, olha. E aí, uma coisa que eu posso fazer é fazer uma substituição aqui mesmo, tá? Nesse que está de azul aqui. No lugar do U eu coloco 1,2m, ou seja, nessa primeira equação aqui, onde está esse U aqui, ó, eu vou colocar 1,2m para achar o valor do m. Então vai ficar assim, ó, 3m igual a 2 vezes, e aí aqui eu substituo, ó, mais 1,5. Peguei essa equação aqui de cima e no lugar desse u eu coloquei o valor dele, que é 1,2m, que está dizendo que é a mesma coisa, né? Aqui eu vou multiplicar, então vai ficar 3m igual 2 vezes 1,2 dá 2,4m mais 1,5. Passo 2,4m para lá, fica 3m menos 2,4m igual a 1,5. Isso aqui dá 0,6m igual a 1,5. Se eu quiser, eu posso multiplicar tudo por 10 e fica 6m igual a 15. E aí, dividindo 15 por 6, dá 2,5, né? Ou seja, o valor do bombom de morango é 2,50. E o valor do bombom de uva? Ele não é 1,2 vezes o morango? Então, ele é 1,2 vezes 2,5. Duas casas depois da vírgula, né? Então, ele é R$3. Então, já descobri o valor do bombom de morango, que é 2,50, e o bombom de uva é R$3. Então, aqui no lugar do M, eu vou colocar 2,5. Então, vai ficar 2,5x mais 3y igual a 205. E aí, monta um sisteminha aqui, ó.
x mais y igual a 75 e 2,5x mais 3y igual a 205. Se eu quiser eliminar o y, eu posso multiplicar essa equação de cima por menos 3, né? E aí ela vai ficar assim, menos 3x menos 3y igual a menos 225, embaixo repete. E aí soma as duas, menos 3x mais 2,5x dá menos meio x. Aqui corta, né? E aqui dá menos 20. Multiplico por menos 1 para ficar tudo positivo. E aí posso multiplicar até por menos 2, né? Para o x ficar positivo, o x ficar inteiro. Então, quando eu multiplico meio por 2 dá 1, concorda? E eu já acho o valor de x, né? E aí multiplico por menos para mudar o sinal. Então fica 1x igual a 40. Então, o x eu achei é 40. Ou seja, a quantidade de bombons de morango é 40. E aí, como vendeu 75 unidades e eu sei que o de morango é 40, eu sei que o x é 40, então o y tem que ser 35, né? E aí, beleza, chama tudo que a gente queria. Ó, x mais y é 75. Se eu achei o x, que é 40, para chegar no 75, falta 35. E aí, qual foi aqui? O que ele está querendo? A diferença entre a quantidade vendida de bombons de morango e a quantidade de bombons de uva. Então, 40 menos 35 dá 5. Então, vai ser a letra B, certo? Vamos para a próxima. 23. Se P é a raiz da equação irracional x² mais 5x, raiz quadrada disso, né? Igual a 14 menos 2x, então P pode ser o lado de um triângulo cujos outros lados medem. O correto, né, seria eu ver a raiz, o domínio aqui primeiro, né? O que o x não pode ser, né? Então, por exemplo, o que está dentro da raiz ele tem que ser maior ou igual a zero, certo? E aí o que você faz? Você faz aqui, é uma equação de segundo grau, né? Então vai ser uma parábola voltada para cima, porque aqui é positivo. E aí você calcula os valores de x. Os valores de x aqui são o quê? Você pode até fatorar assim, ó. E aí um x é 0 e o outro x é menos 5, né? Então aqui, ó, é menos 5 e 0. E aí esse valor aqui, que está dentro da raiz, ele tem que ser positivo, né? Então ou ele é menor que menos 5, ou ele é maior que 0. Só que aqui, o que acontece, gente? Aqui eu consigo ver alguns números que tá bem fácil de eu ver, né? Por exemplo, o x, olhando só aqui, ó. Você acha que o x pode ser 7? Se o x for 7, concorda que isso aqui vai dar 0? E aí como que um lado vai ser 0, né? Então, aqui, olhando x aqui, ele não pode ser 0. Então eu posso até fazer uma tabelinha assim, ó, do valor de x e do que vai dar 14 menos 2x. Se o x for 0, quanto que vai dar 14 menos 2x? Vai dar 14. Se o x for 1, 14 menos 2 vezes 1 dá 2, né? 14 menos 2, 12. Se o x for 2, 14 menos 2 vezes 2 dá 4, 14 menos 4, 10. Tá vendo? Tá diminuindo de 2 em 2. Então aqui eu posso até colocar aqui, ó, 3, 4, 5, 6 e 7. O 7 eu sei que vai dar 0, né? Então aqui vai diminuindo de 2 em 2, ó, aqui dá 0. Vamos substituir o x agora aqui dentro da raiz, ó. Coloca o x aqui dentro, o valor de x aqui dentro. X ao quadrado mais 5x. Vamos colocar o 0 para ver se dá 14. Se eu colocar o 0 aqui dentro, vai dar 0, concorda? Ó, criei outra coluna aqui. Se o x for 0, substitui aqui para você ver. Vai ficar 0 mais 0, dá 0. Substitui 1 agora no lugar do x. Vai ficar 1 ao quadrado mais 5 vezes 1, ou seja, vai dar 1 mais 5, 6. Vai dar raiz de 6. E 12 não é igual a raiz de 6. Né? Aqui vai dar raiz de 6. Ó. Diferente, tá vendo? Aí substitui o 2 agora. 2 aqui no lugar do x. Ó. Então vai ficar 4 mais 10. 14. Raiz de 14. Também não vai dar 10. Substitui o 3 no lugar do x. Ó. 3 ao quadrado dá 9. 5 vezes 3, 15. Então dá 24. Raiz de 24. Também não dá 8. Vamos substituir o 4 agora. 4 ao quadrado dá 16. 5 vezes 4, 20. Isso aqui dá 36. Raiz de 36 dá 6, que é igual ao que está aqui, tá vendo? Ó? Então, rapidinho aqui, né? Quer dizer, perdi um tempinho, né? Mas
Se você for substituindo, você vai vendo, então é o 4, né? O x aqui é 4. Se você for fazer essa equação, a gente eleva os dois membros ao quadrado. Então, ó, eleva os dois membros ao quadrado, aqui só tira da raiz. Aqui faz a distributiva, né? Dá 196 menos 2856x mais 4x ao quadrado. Então, passando tudo por membro só, fica 3x ao quadrado menos 61x mais 196 igual a 0. E aí resolve essa equação aqui. Resolvendo essa equação, então a gente achou o delta que deu 1.369. E aí, para calcular o valor de x, né, eu vou fazer... Então, ó, achei os meus dois valores, 4 e 49 terços. Aí ele quer saber que o P pode ser 4 ou 49 terços, né? Se ele pode ser o lado de um triângulo cujos lados medem. Então, eu vou fazer outra tabelinha, vou apagar essa aqui, tá? Aí, pra gente ter um triângulo, né, um lado, ele não pode ser maior que a soma dos outros dois. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro triângulo, olha, na letra A aqui, eu tenho aqui o menor lado 3,5 e o maior é 4. Na letra B eu tenho 5 e 9. Na letra C eu tenho 2,5 e 7. E na letra D eu tenho 8,5 e 13. Aqui eu tenho 4 e o 49 terços, né? Então, ó, vamos analisar o 4. Aqui, o 4 pode ser lado desse triângulo? Pode, né? Porque o maior lado aqui é 4. E a soma dos outros dois está dando 3,5. Então pode. 4 aqui pode. Aqui ele pode. Se você pegar os dois menores, ó, 4 mais 5 dá 9. Então aqui ele não pode. Aqui, soma o 4 com o 2,5, dá 6,5. Não, dá menor que 7, não pode. Não tem como você fazer um triângulo com um lado medindo 7 e os outros dois medindo 4 e 2,5. E aqui também não dá, ó. 4 mais 8,5 dá 12,5, não chega a 13. Tá? Então aqui vai ser a letra A, né? Aí você pode falar assim, né? Nossa, professor, mas aí tem o 49 terços também, né? Só que se eu colocar o 49 terços no lugar do x, eu já vi que o 4 no lugar do x deu certo. Mas se eu colocar o 49 terços no lugar do x, olha o que acontece. Fica x ao quadrado, né? 49 terços. Só olhando aqui fora, olha, vai ficar, você tira MMC... Tá vendo que vai dar um número negativo? E não tem como, o que vai sair aqui dentro da raiz, não tem como dar negativo, dá menos 7 terços. Porque a raiz quadrada, ela não admite valores negativos, né? Então, se for um número negativo aqui dentro, ele já não é mais, não pertence aos números reais. Então, não vai ser o lado de um triângulo, tá certo? Então, o 49 terços, ele não serve para o nosso problema aqui, porque vai dar negativo aqui no segundo membro quando você substituir o x por 49 terços. Então, o x ele tem que ser 4, né? Porque a gente tinha visto ali, né, que o maior número que o x pode assumir aqui é 7. Né? E mesmo assim, 7 ia dar 0. Se ele for maior que 7, se ele for 8, 9, 10, aqui vai dar negativo. E o 49 terços, ele dá aí mais de 16, né? Dá 16,33333. Então, aqui é a letra A mesmo, tá certo? Não pode, ele pode ser o 4 e o 49 terços. Mas o 49 terços a gente já descarta quando substitui aqui no segundo membro, no lugar do x, certo? Vamos para a próxima aí. 24. Os administradores de uma indústria fizeram um levantamento dos valores recebidos com os lucros obtidos através da diferença entre as vendas e os custos de produção, ano a ano ao longo de M décadas. Então, vendas menos os custos durante M décadas. Então, ele atuou durante M décadas. O auge nos lucros aconteceu em T décadas. E com a crise no setor, foi necessário encerrar as atividades em K décadas, pois os lucros zeraram. As vendas V, em função de M, são dadas por, aí tem a função aí, e os custos C, também tem a função aí, com V em milhares de dólares americanos. A diferença entre K e T nessa ordem em décadas é igual a, então ele quer saber a diferença entre K e T, né? K menos T. E primeiro eu vou calcular quantas décadas ela funcionou, né? Então eu vou calcular esse M. Como que eu vou calcular o M? Ali está dizendo que ela fechou quando os lucros zeraram. E os lucros zeram quando a quantidade de vendas é igual à quantidade de custos, né? Se você gasta R$1.000, por exemplo, você tem uma loja, você gasta R$1.000 e você vende R$1.000, você não teve lucro nenhum, né? Porque o que você vendeu é o que você gastou, então não teve lucro nenhum.
Então eu vou igualar essas duas equações, tá? Vou igualar e já vou passar todo por um membro só, né? Então vai ficar assim, ó. Peguei a primeira aqui, que é essa daqui, tá vendo? E fiz igual a essa daqui, né? Só que daí essa daqui eu já passei mudando o sinal, ó. Aqui tava menos, tá vendo? Aqui ficou mais. Aqui tava mais, ficou menos. E aqui tava mais, ficou menos, tá vendo? Então eu mudei todo mundo de membro, né? E agora é só eu somar os termos semelhantes. Então 9 mais 3 aqui dá 12. 12 oitavos, eu já posso até dar uma simplificada aqui, né, por 4, então fica 3 meios, aqui fica menos 12m e menos 30, igual a 0. Aí posso multiplicar todo mundo por 2 para tirar essa fração daqui, então vai ficar 3m ao quadrado menos 24m menos 60 igual a 0. E posso agora simplificar, dividindo todo mundo por 3 aqui, porque eu estou vendo que todos são divisíveis por 3, então vai ficar m ao quadrado menos 8m menos 20 igual a 0. Aí calculo o delta aqui. Calcular rapidinho aqui, ó. Então o delta deu 144. E calculando o m, aí, ó, aqui eu só vou usar o mais, porque 8 menos 12 dá menos 4, né? E não existe tempo negativo, né? Como eu quero saber quantas décadas foram, né? Então eu vou fazer 8 mais 12 dá 20, dividido por 2 dá 10, ou seja, essa fábrica, né, essa indústria, ela atuou durante 10 décadas, certo? Então, durante 10 décadas ela atuou. Ó, aqui está dizendo que o auge dos lucros aconteceu em T décadas. E o auge é quando as vendas aumentam, né? É o máximo de vendas que tem. E aqui eu estou vendo que essa função, ela é uma função decrescente, né? É uma função que o gráfico dela, ela vai ter a parábola com a concavidade voltada para baixo, porque aqui é menos, olha. Então é uma função de segundo grau, né? E eu vou calcular aqui qual é esse valor máximo da função, porque essa função ela tem a concavidade assim, ó, né? Então eu quero saber esse valor máximo aqui, ó, tá? E aí a gente vai fazer isso aqui como se fosse uma equação, né? Vamos transformar ela numa equação, vamos igualar a 0, então vai ficar, ó, menos 3 oitavos mais 3m mais 60 igual a 0 e calcular os valores de m aqui, ó. Então o delta dá 99. Aí o m vai dar 4 mais ou menos 4 raiz de 11, esse é o valor, são os valores de m, ó. Então são dois valores, aqui vai ser 4 menos 4 raiz de 11, que vai ser 4 mais 4 raiz de 11. E para eu achar esse do meio, é só eu somar os dois e dividir por 2, né? Porque a parábola do segundo grau ela é simétrica. Então, esse ponto aqui ele vai estar bem no meio desses dois. Então, é só eu somar e dividir por 2. Ou seja, eu faço 4 menos 4 raiz de 11, mais 4 mais 4 raiz de 11, dividido por 2. Vai cortar o 4 raiz de 11. 4 mais 4, 8, dividido por 2... 4, ou seja, esse ponto aqui é o ponto 4. O T décadas em que ele teve os lucros máximos foram 4, né? 4 décadas. Então o T é 4. Tá faltando a gente achar o K agora, né? O que seria o K? Olha, o auge nos lucros aconteceu em T décadas. Então a gente calculou aqui, né, o V, quando ele foi máximo. Então ele foi máximo aqui em 4 décadas, certo? Nesse valor aqui do M aqui, tá vendo? No eixo M, né? Porque a gente está colocando tudo em função de m, então o m é como se fosse o x, né? E aqui a gente achou o 4, né? Onde ele teve o lucro máximo, tá? Que é esse ponto aqui, ó, né? Esse valor aqui. E o que seria o K? O K é esse 10 que a gente achou aqui, né? Esse m aqui, na verdade, né? Que a gente achou aqui o 10, a gente calculou ali. Esse 10 aqui é o K, porque foi o tempo em que foi necessário para encerrar as atividades, né? Pois os lucros zeraram. Então, como ele quer o K menos T, né? Então foram 10 décadas aí de funcionamento, né? E tira os 4 de lucro que ela teve. Então, ela levou 6 décadas até que ela encerrasse as atividades por definitivo, tá? Então, vai ser a letra B, certo? Vamos para a próxima. 25. Na figura abaixo temos o quadrado EPCA. Então, esse quadrado maiorzão aqui, circunscrito à circunferência de centro R. Então, a circunferência maior aqui. Dentro do quadrado, foi desenhada uma nova circunferência de centro B
E tangente a circunferência de centro R no ponto N. Então aqui no ponto N ela tangencia, as duas circunferências se tangenciam. Os lados PC e AC, cadê? PC aqui e AC tangenciam a circunferência de centro B, tá? Tangenciam também essa circunferência menor. Se o lado do quadrado mede 12 raiz de 2, então o lado do quadrado, olha, daqui até aqui mede 12 raiz de 2 centímetros. Então o segmento CB, então ele quer saber se CB aqui mede em centímetros. Bom, se aqui mede 12 raiz de 2, aqui também mede 12 raiz de 2, certo? O raio vai ser metade disso, certo? Então metade de 12 raiz de 2, 6 raiz de 2. Bom, dei um zoom aqui para ficar mais fácil para a gente ver. A gente tem esse segmento aqui, olha, que vai do R até o C. Então, olha, o RN, ele é o raio também, né? Que vale 6 raiz de 2, certo? Então, o RN, ele vale 6 raiz de 2. O RC, que é o raio, seria a metade da diagonal do quadrado, né? Porque tem esse quadrado aqui, né? Qual que é a diagonal desse quadrado, ó? Se eu olhar aqui, eu vou ter um triângulo retângulo, né? Se eu quiser saber a diagonal desse quadrado, ó. Diagonal é lá do raiz de 2, né? Mas se você não lembra, ó, aqui é 6 raiz de 2, não, aqui é 12 raiz de 2, né? Eu tô pegando essa diagonal aqui, tá vendo? Então aqui é 12 raiz de 2, aqui é 12 raiz de 2 e aqui é a diagonal. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Então por Pitágoras eu calculo se D, ó, D ao quadrado igual 12 raiz de 2 ao quadrado mais 12 raiz de 2 ao quadrado. Então a diagonal ao quadrado vai ser 144 vezes 2 mais 144 vezes 2. Então a diagonal vai ser a raiz quadrada, né, de 288 mais 288, 576, que vai dar 24. Ou seja, a diagonal EC dá 24, que é a diagonal desse quadradão aqui. Então quer dizer que RC é metade disso. Então RC vai ser 12. Bom, então eu tenho aqui, olha, eu tenho 3 segmentos ali. O que ele quer saber é o CB, né? BC. Então ele quer saber esse segmento aqui, ó, BC. E aí eu já tenho o RC, eu já tenho o RN, falta eu achar o NB ou RB, né? O que der para achar aí. Se a gente pegar aqui, isso aqui, concorda que é o raio? E isso aqui, ó, também é o raio. Então tudo isso aqui é o raio. Vou colocar um R minúsculo. O NB, a medida dele é R. E a medida BC? O que é a medida BC? A medida BC, ela vem daqui até aqui, ó, né? É isso que a gente quer saber. E tá vendo que aqui a gente tem um quadradinho, olha? Tá vendo? Aqui é R, aqui é R. Então quer dizer que aqui também é R e aqui também é R, né? Então qual é a medida BC? Que é o que ele quer saber, né? Concorda que é raio raiz de 2, né? É o lado raiz de 2, né? A diagonal desse quadrado aqui. Mas vamos supor, nossa, não lembro disso, professor. A gente pode chamar aqui de BC, tá? Vou chamar aqui de BC. Vou colocar aqui para não ficar poluído, tá? Mas essa linha azul que eu tô calculando, ó. Então BC ao quadrado é igual raio ao quadrado mais raio ao quadrado. Então BC ao quadrado vai ser 2 raio ao quadrado. Então BC vai ser a raiz quadrada de 2 raio ao quadrado. O raio sai para fora, né? Então vai ser raio vezes raiz de 2, tá? Então o BC é R raiz de 2. Agora, o que a gente vai fazer, ó? Vamos somar o RN mais... O que mais que a gente tem, ó? Vou somar o RN mais o NB mais o BC. Tá vendo? Eu vou somar esses três. Ó, RN mais o NB aqui, ó, mais o BC. Entendeu? Eu tenho 3 segmentos, ó. Eu tenho esse aqui, aí eu tenho o NB aqui, ó, e depois eu tenho o BC. Então eu tenho 3 segmentos ali. E eu vou somar os 3. Então eu vou somar, ó, RN mais NB mais BC. E isso aqui tem que dar quanto, gente? RN mais NB mais BC. Tem que dar a metade da diagonal aqui do quadrado, né? Que é o RC, que é o 12, ó. Tem que dar 12 isso aqui, então. Aí eu vou vir substituindo. Quem é o RN? É 6 raiz de 2. Quem é o NB? É R. Quem é o BC? R raiz de 2. Tudo isso tem que dar 12. Então eu vou isolar o R, né? Vai ficar R mais R raiz de 2 igual a 12 menos 6 raiz de 2. Coloca ele em evidência, fica 1 mais raiz de 2 igual 12 menos 6 raiz de 2. Passa para lá dividindo, né?
Então fica R igual a 12 menos 6 raiz de 2 dividido por 1 mais raiz de 2. Aqui a gente costuma racionalizar, né? Então eu vou multiplicar pelo conjugado dele, que vai ser 1 menos raiz de 2, em cima e embaixo, tá? Então R vai ficar, ó, faz a distributiva, ó, 12 vezes 1 dá 12, 12 vezes menos raiz de 2 dá menos 12 raiz de 2, menos 6 raiz de 2, mais... Aqui, ó, 6 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 6 vezes 2, né? Então dá 12. E embaixo vai ficar 1 menos 2. Então o R vai ser 12 mais 12, 24. Menos 12 menos 6 dá menos 18 raiz de 2. E aqui embaixo dá menos 1. Aí, dividindo por menos 1, é só mudar o sinal aqui em cima, né? Vai dar R igual a 18 raiz de 2 menos 24. Então, olha, se eu pego e não tô atento, né? Eu já pego e já vou lá marcar a alternativa B, né? Eu já venho e já marco a alternativa B. Só que ele não tá querendo saber o raio. O que eu achei aqui foi o raio, ó. O que ele tá querendo saber é o segmento BC, né? BC, que é o CB. E o BC é raio raiz de 2. Então, eu tenho que multiplicar isso por raiz de 2. O raio vezes raiz de 2, certo? Então, eu vou multiplicar por raiz de 2, ó. Aí faz a distributiva, ó. 18 raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 18 vezes 2, né? Menos 24 raiz de 2. 18 raiz de 2 dá 36. Menos 24 raiz de 2. Agora sim eu achei o valor de BC, ou CB, né? Do jeito que ele colocou ali. Então vai ser a alternativa A. Vamos para a próxima. Questão 26. Recuperar 5 mil nascentes e 40 mil hectares de áreas de preservação ambiental. Lá. Eu vou direto para os números para não ficar muito comprido, tá? O que ele está pedindo? Ó, em relação ao campo de futebol do estádio Orlando Scarpelli, a área X equivale aproximadamente a... Então ele está querendo saber alguma área X aqui, olha. De acordo com a matéria publicada, a primeira fase de plantio abrange 800 hectares ou X quilômetros quadrados. Então ele quer saber esse X aqui, que o hectare é a unidade de medida para superfícies agrárias e equivale à área de um quadrado de lado 100. Então se eu tenho um quadrado de lado 100, a área dele, 100 metros, né? A área dele vai ser 10 mil metros quadrados. Então para eu passar isso para hectares, né? Ó, 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. 800 hectares equivale a X. Então, multiplica ali e vai ser 800 e 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, vai dar 8 milhões de metros quadrados. Tá? Aí, em relação ao campo de futebol, a área X equivale aproximadamente... Então, ele quer saber essa área aqui equivale a quantos campos de futebol? O campo de futebol, ele possuía 0,1 km de comprimento. Então... 0,1 km, transformando para metro, dá 100 metros. Por 6,5 decâmetros. 6,5 decâmetros dá 65 metros. É só, mesmo que você não lembre a conversão, né, é só você saber mais ou menos, poxa, o campo de futebol, né, vai ter 1 km, vai ter 10 km, vai ter 10 metros. Não, vai ter 100 metros por 65, né? Você não vai colocar 6,5 metros ou 650 metros. Então, para quem tem uma noção aí do tamanho do campo de futebol, já dá para saber que é 100 por 65. E a área desse campo aqui, né? É só a gente fazer 65 vezes 100. Então, você põe 65 e 2 zeros aqui, ó. Vai ser 6.500 metros quadrados. Aí ele quer saber, essa área aqui, né, de 8 milhões de metros quadrados, quantos campos de futebol caberiam ali dentro, né? Então, a gente vai fazer uma conta de divisão aí, ó. 8 milhões dividido por 6.500. Posso cortar 2 zeros, né, para facilitar a minha divisão. E aí aqui, ó, 80 dividido por 65 dá 1, sobra 15. Abaixo um zero aqui, ó. 150 por 65 dá 2. Aqui dá 130, sobra 20, abaixo outro zero. 200 por 65 dá 3. 195, sobra 5, abaixo outro zero aqui. Aí não dá, então põe 0. Aí não tem mais 0 para baixar. Então, aí já deu para ver aqui, ó, 12,3, 123, 1230, 12.300. Então vai ser a alternativa C, tá? 1230, né? Como ele fala aproximadamente. Então aqui vai dar aproximadamente 1230 campos de futebol.
certo? Vamos para o próximo. 27. O preço de um produto sofre um aumento de 20% e em seguida um decréscimo de 15%. Para voltar ao preço inicial, o produto deverá sofrer um decréscimo. Então, gente, olha, nesse caso de porcentagem, né, como eu já tinha feito na outra questão, eu costumo colocar um valor, eu atribuo o valor para o produto. Eu coloco aqui que o produto vale R$100, entendeu? Então, o preço é R$100. Se ele sofre um aumento, né, então, ó, preço, eu coloco lá R$100. Então, eu coloquei aqui, olha, o preço dele, né, que era R$100, aí após o aumento de 20%. Poxa, 20% de 100 é 20, né? Então ele ficou custando 120. Aí após o decréscimo de 15%. Então eu vou calcular esses 15% do 120. Então eu faço assim, 120 corresponde a 100% e 15% corresponde a X. Tá? Ou poderia colocar 85 aqui, já obteria o valor direto, né? Direto. Mas dá para fazer assim também. 100x igual 120 vezes 15 dá 180, 1800, né? Então x vai ser 1800 por 100, que dá 18. Ou seja, 18 foi o decréscimo. Como ele estava custando 120, então você tira 18, sobra, ele passou a custar 102. E aí, para voltar ao preço inicial, ou seja, para ele voltar aos R$100, a custar R$100, né? O produto deverá sofrer um decréscimo. E aí, vamos ver aqui então. Então, o preço atual dele agora, nesse momento, é R$102. Então, ele corresponde a 100%. E aí, eu quero saber para ele voltar para custar R$100. Quantos por cento seriam? Entendeu? R$100 é quantos por cento de 102? Então, multiplica cruzado, fica 102x igual a 10.000. Aí, divide 10.000 por 102. Fazer quanto aqui? Pega 1.000 dividido por 102, dá 9, né? 918, sobra 82. Abaixa um zero, dá 8, né? Dá 816, sobra 4. Aí, põe um zero e vírgula, aí dá 0, né? Põe outro 0, aqui dá 3. Então, dá 9803. Então, quer dizer que o 100 aqui corresponde a 9803. Então, ele teria que ter um decréscimo de 100 menos 9803. Então, aproximadamente aí 1,97, né? 1,97% de decréscimo. Então, vai ser a alternativa B, né? Tá entre 1,5% e 2%. Vamos para o próximo? Questão 28. Para a elaboração de 4 provas de disciplina de matemática, com a finalidade de serem aplicadas em concurso, foi montada uma banca com 4 professores. Estimou-se que, para a execução desse serviço, 40 dias seriam suficientes, com todos os componentes trabalhando 3 horas e 30 minutos. Então já deu para ver aí que é uma regra de 3 composta, né? Entretanto, antes do início dos trabalhos, os componentes da banca foram informados que deveriam elaborar uma prova a mais, ou seja, 5 provas, e que o prazo seria de 35 dias para a finalização do serviço. Então está diminuindo os dias aí, né? Eles colocaram uma prova a mais para eles fazerem, elaborarem, e diminuíram os dias. Considerando as estimativas iniciais e também que não haveria alteração na quantidade de membros da banca, ou seja, continuaria com os 4 professores, nem no ritmo de trabalho, o mínimo de horas por dia a mais que os professores deverão trabalhar é... Então, olha, tinha 4 professores, aí estimou-se que... Vamos colocar os dados aqui, ó, são 3 dados, né? São as provas, inicialmente era 4, agora vai ser 5. Os dias... Inicialmente eles teriam 40 dias, agora eles vão ter só 35. E as horas trabalhadas por dia, né? Antes eles teriam 3 horas e meia, que eu vou colocar 3,5. Ou você pode colocar em minutos também, né? Calcular em minutos, daria 180 mais 30, 210. E aí é isso que ele quer saber, quantas horas eles vão fazer esse serviço, né? O mínimo de horas por dia a mais, tá? Então toma cuidado com isso aqui. Não vai ser o valor do X que vai ser a resposta, né? Vai ser a quantidade a mais, o que vai dar a mais do que os 3,5. Então, gente, olha, essa questão eu faço analisando, fazendo as setinhas, tá? Então, por exemplo, olha, eu tampo aqui os dias e eu vou comparar sempre esse aqui que está com X. Você vai comparar sempre a coluna que está com X. Então, primeiro eu vou comparar horas com provas, tá? Então, olha, o número de provas era 4, agora está 5, ou seja, aumentou o número de provas, né? Aumentou o número de provas. Se aumenta o número de provas,
O número de horas que você tem que trabalhar por dia, que era 3,5, você acha que vai ser maior ou menor? Ou seja, esse valor X, ele vai ser maior ou menor? Porque aqui, ó, era 4 e agora é 5, tá aumentando esse número. Eu quero saber se o X vai ser maior que o 3,5, entendeu? Então, eram 4 provas, agora vai passar a ser 5, ou seja, aumentou a quantidade de provas. Então, aqueles mesmos professores vão trabalhar mais que 3 horas e meia, ou vão trabalhar menos que 3 horas e meia. Imagina, você vai elaborar 4 provas, você está trabalhando durante 3 horas e meia todo dia ali. Aí eles falam assim para você, não, aumentou, vocês vão ter que elaborar uma prova a mais. Concorda que você vai ter que aumentar a quantidade de horas? Né? Se você estiver analisando só isso, esquece os dias, tá? Analisa só as provas e horas. Então eu vou ter que trabalhar durante mais horas por dia, concorda? Então se aumenta o número de provas, aumenta o número de horas também. Então a setinha aqui vai ser para cima, ou seja, essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais, tá? Agora eu vou analisar as horas, que é a coluna que tem o X, com os dias. Agora esquece as provas, tá? Eu estou analisando só os dias e as horas. Olha, eu ia trabalhar inicialmente 40 dias. Aí, agora diminuiu para 35 dias. Então eu tenho que fazer uma tarefa, tá? Eu faria essa tarefa em 40 dias, trabalhando 3 horas e meia por dia. Mas agora, falaram para mim que eu tenho um prazo menor. Eles falaram assim, não, agora você não tem mais 40 dias, você só tem 35 dias. Ou seja, está diminuindo o número de dias. Então, para eu fazer essa tarefa, que eu precisava de 40 dias, trabalhando 3 horas e meia, né, por dia, está diminuindo o número de dias. E o número de horas, vocês acham que vai diminuir também ou vai aumentar? Se aquela tarefa ali eu levava 40 dias e está diminuindo, eu estou diminuindo meu prazo, quer dizer que eu vou ter que trabalhar mais tempo por dia, não é? Consegue ver que essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais? Ou seja, se eu tenho menos tempo para trabalhar, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia, né? Então elas são inversamente proporcionais. Então se a setinha está para cima aqui, aqui eu tenho que colocar para baixo. E aí eu estou vendo que eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais e uma que é inversamente proporcional. Aí o que eu faço? Como que eu monto agora? Aqui tem x, eu ponho primeiro. Então eu ponho assim, ó. 3,5 sobre x igual. E agora as duas eu vou multiplicar. Entendeu? Eu vou fazer uma vezes a outra. Aqui é diretamente proporcional a ela, eu coloco normal. Então o 4 e o 5, que é diretamente proporcional, eu coloco normal. E aqui é inversamente, eu vou inverter. Então o 35 estava embaixo, vem para cima. 40 estava em cima, vem para baixo. E aí primeiro multiplica aqui. Então vai ficar 3,5 sobre x igual. Posso simplificar aqui, né? Olha, aqui fica 1, aqui fica 10, aqui fica 1, aqui fica 7. Ó. Então fica 7 décimos. Gente, olha só como tá fácil para ver. Ó. Esse número aqui, ó, é metade desse. Ou o 7 é o dobro do 3,5, né? Então quer dizer que o x vai ser metade do 10. Mas vamos supor que você não conseguiu ver isso. Então você faz aqui a regra de 3. Ó. 7 vezes x dá 7x igual 3,5 vezes 10 dá 35. Então o x vai ser 35 por 7, que dá 5, né? Aí, sorte que não tem o 5 ali, né? Senão você já ia direto lá no 5. Aí ele está falando assim, quantas horas a mais que eles vão ter que trabalhar? Como agora eles vão ter que trabalhar 5 horas, ó, o x é 5, né? Agora o x é 5, ó. Então eles vão ter que trabalhar quantas horas a mais? É 5 menos 3,5. Então 5 menos 3,5 dá 1,5. Então eles vão ter que trabalhar 1h30 a mais. Vai ser a letra C, certo? Vamos para a próxima. Questão 29. Dois agrimensores situados em lados opostos de uma montanha e em planos que diferem em si de 1 km de altura. Aqui, ó. Então um cara está aqui. O outro cara está aqui. Efetua a medida da altura dessa montanha segundo suas visões. O desenho abaixo ilustra a situação com as respectivas medidas. Considere que a medição dos ângulos alfa e beta foi realizada em pontos situados nos planos, como mostra a figura, e que tangente de alfa vezes a tangente de beta é igual a meio. A partir de tais considerações, é possível afirmar que a altura da montanha observada em quilômetros é um número. Então, qual foi a medida daqui, ó? Isso que ele quer saber, isso aqui, ó.
vou chamar isso aqui de H, tá? Bom, então o alfa, como ele está falando de tangente, né? Então a tangente de alfa vai ser o quê? Vai ser cateto oposto sobre adjacente, né? Então H sobre esse aqui que é 6, concorda? Ó, aqui é 6, né? Cuidado para não confundir com 1. Então, beleza. Agora vamos ver a tangente de beta. Tangente de beta vai ser cateto oposto, que é H mais 1, né? H mais 1 aqui, ó, sobre 10, né? Que é o cateto oposto, o cateto adjacente aqui dela. Aí, beleza, já tem as duas tangentes. Será que eu posso multiplicar? Vamos multiplicar para ver. Tangente de alfa vezes a tangente de beta. A tangente de alfa vezes a tangente de beta é meio. Só que quem é a tangente de alfa? É H sobre 6. Quem é a tangente de beta? H mais 1 sobre 10. E está dizendo que isso é meio. Então, multiplicação de fração, né? A gente multiplica aqui. Aqui eu vou ter que fazer a distributiva, ó. Então, H vezes H dá H ao quadrado, mais H e embaixo 60. E isso é igual a meio. Olhando aqui, gente, se vocês conseguirem ver, né? Você vai ver que o número aqui, ó, olhando nessa fração, você vai ver que o número de baixo é o dobro do número de cima. Ou seja, o de cima é metade. Então, H ao quadrado mais H é igual a 30. Né? Mas se você não consegue ver, faz aqui, ó, a regra de 3, ó. 2H ao quadrado mais H, 2H ao quadrado mais 2H igual a 60. Aí, tô vendo que vai dar uma equação de segundo grau, né? Posso dividir todo mundo aqui por 2, para simplificar, e já vou passar o 60 para lá. Né? Ele vai virar 30, vai virar para lá. Então, vai ficar H ao quadrado mais H menos 30 igual a 0. E aí, vou calcular aqui o valor H, tá? Então, calculando o delta, né, dá 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 30. Isso aqui vai dar 1 mais 120, que vai dar 121. Raiz é 11, né? Então, H vai ser menos B, mais ou menos 11, sobre 2. A medida negativa não importa, não interessa pra gente, né? Porque não existe medida negativa. Então, eu vou fazer só o menos 1 mais 11 sobre 2. Isso aqui dá 10 sobre 2, então vai dar 5. Então, H vai dar 5, que é um número primo, ó. Já cheguei aqui, ó. Então, é letra A. Divisível por 4? Não. Igual a metade da altura da montanha se observada em 2. A altura da montanha observada em 2 foi 5 mais 1, né? 5 mais 1 foi 6. Então, é metade da altura? Não. Não é. 5 não é metade de 6. Igual a terça parte da altura? Também não. Então vai ser a letra A. Vamos para a próxima. 30. Fevereiro de 2021 se tornou o segundo mês mais letal da pandemia no Brasil. Nos 28 dias foram registrados 30.484 mortes provocadas pela Covid-19 em todo o país. Os dados... Tarará, tarará, tarará. Até o momento, o mês com o maior número de óbitos por Covid foi julho de 2020, 32.812. Vamos ver o que ele está pedindo, gente. O gráfico de setores que melhor representa a quantidade de mortes em fevereiro de 2021 em relação ao total de mortes até a data de 7 de março de 2021, de acordo com os dados a seguir é. Então, o que está em cinza aqui nos gráficos é o número de mortes no mês de fevereiro de 2021. E ele quer saber a quantidade de mortes em fevereiro, né? Foi essa aqui, ó, 30.484. Então, fevereiro... 30.484 até a data de 7 de março. Então, olha, até o dia 7 de março, o número de pessoas mortas subiu para 265 mil. Então, até março foi 265.411. Ele quer saber em relação ao total de fevereiro, em relação ao total de mortes, né? Então, é só a gente dividir, né? 30.484 dividido por 265.411. O que você faz? Está vendo que esse número é menor. Então, põe um 0 e 0, vírgula. Agora ficou maior. Agora você divide, dá 1. Aí repete esse número aqui em cima. Subtrai. Aqui dá 9, aqui dá 2, aqui dá 4, aqui dá 9, aqui dá 3.
Deu 39.429, põe outro zero. E divide de novo. Dá 1 de novo, ó. Então repete aqui, 265, 411. Não preciso fazer mais conta, né? Porque os gráficos aqui estão bem diferentes um do outro. Então deu 0,11. 0,11, gente, é aproximadamente 11%, tá? Então, olha, esse gráfico aqui, esse aqui, por exemplo, eu tô vendo que ele tá bem cheio, né? Ele tá mais de 50%, mais de 75%. Então, esse aqui, ó, descarta. Esse aqui, ele tá 1/4. 1/4 é 25%. Então, descarta também, porque aqui tá dando 11. Agora, eu fico entre esses dois. Qual que você acha que é 11%? 11% é a 10ª parte, aproximadamente, né? A 10ª parte. É como se você pegasse esse gráfico aqui e dividisse em 10 partes, tá? Por exemplo, olha, se eu divido no meio, fica 50%, né? Se eu divido no meio de novo, 25%. Aí, se eu dividir igual pizza, ó, dividir em 8 partes, quantos por cento eu vou ter em cada uma? Concorda que é 12,5? 12,5, 12,5, ó, aqui já tá dando 25, tá dando? Tá vendo? Então é 12,5, é isso aqui, ó. Então o que vocês acham que está mais perto do 11? Esse ou esse? Esse aqui, né? O D. Então vai ser a letra D, ó. Esse aqui tá muito pequenininho. Esse aqui, se você fizer 10 vezes isso aqui, você vai ver que vai dar aproximadamente, vai completar o gráfico, né? Vamos para a próxima? Então letra D, tá? Questão 31. Uma piscina no formato de um paralelepípedo reto retângulo tem altura interna h de x igual a x menos 4 em metros. E seu volume é dado pelo polinômio v de x igual x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 26x menos 24 em metros cúbicos para todo x real com x maior que 4. Porque se x for menor que 4, se for igual a 4, a altura seria 0, né? E menor que 4 seria negativo e não existe medida negativa, tá? Então por isso que eles colocam x tem que ser maior que 4. Considere S de x como o polinômio que representa a área da base dessa piscina. Então o volume, né? Deixa eu desenhar um cubo aqui mais ou menos, olha. Então faz de conta que aqui é piscina, né? Mais ou menos assim, ó. Então mais ou menos assim, né? A gente tem aqui a piscina nossa. E como que a gente calcula o volume da piscina? A gente multiplica esse lado aqui que a gente pode chamar de comprimento, vezes largura, vezes altura, certo? Aqui ele já está tirando a altura, né? Ele quer saber só a área aqui, ó. Representa a área da base da piscina. Então a gente quer tirar a altura, entendeu? Então, por exemplo, se aqui é 20, aqui é 8 e aqui é 4, né? Qual vai ser o volume? O volume vai ser 20 vezes 8 vezes 4. Então o volume vai ser 20 vezes 8 vezes 4, que vai dar 20 vezes 32, 640, né? Mas se a gente quiser saber só a área da base e eu sei o volume, eu pego 640 e divido por 4, ó. Então eu vou ter 160, que é o 20 vezes 8, ó. Certo? Então é só eu pegar o volume e dividir pela altura, daí eu vou obter a área da base. Então eu pego o volume, que é isso aqui, tudo isso aqui, e vou dividir por x menos 4. Tá? Então, de novo, aí uma divisão, uma questão com divisão de polinômio, né? O pessoal da banca da Epicar gosta de divisões de polinômios, com polinômios. Então a gente vai pegar esse polinômio e vai dividir por x menos 4. Então, olha, eu divido x ao cubo por x, vai dar x ao quadrado, e aí multiplica x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, chega para lá e inverte o sinal. Menos x ao cubo, menos 4 vezes x ao quadrado, dá menos 4x ao quadrado. Vai para lá invertendo o sinal, então fica mais 4x ao quadrado. Aí vai cortar, né? Corta, e aí vamos escrever aqui o que fica, ó. Menos 9 mais 4 dá menos 5x ao quadrado, mais 26x menos 24. Começa a divisão de novo. Menos 5x ao quadrado dividido por x dá menos 5x. Aí multiplica. Menos 5x vezes x dá menos 5x ao quadrado. Mas vai para lá invertendo o sinal, fica mais 5x ao quadrado.
Menos 5x vezes menos 4 dá mais 20x. Vai para lá, menos 20x. Aí, aqui corta, né? Que tem sinais iguais, números iguais, sinais opostos. Aí, 26 menos 20 dá 6x menos 24. Então, 6x dividido por x dá mais 6. 6 vezes x dá 6x, vem para cá menos 6x. E 6 vezes menos 4 dá menos 24, vem para cá mais 24. Cancela tudo, tá vendo? Deu zero. Então, o polinômio que representa a área é x ao quadrado menos 5x mais 6. E aqui está dizendo que se a área for 12, né? Então, qual vai ser o volume? Então, eu vou igualar isso aqui a 12. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 12. X ao quadrado menos 5x. Passo 12 para lá, ele fica negativo, concorda? Consegue ver que vai ficar menos 6? Que vai ficar 6 menos 12, né? Dá menos 6, então eu já coloquei direto, tá? E aí eu vou calcular o valor de x, ó. Então, o delta vai dar 25, né? Mais 24, 49. E o x vai ser 5 mais ou menos, raiz de 49 é 7, dividido por 2. A medida negativa não vale, né? Então eu vou considerar só o positivo. 5 mais 7 dá 12, dividido por 2, 6. Então o x aqui é 6. Então ele quer saber o volume. Aí eu volto aqui para o volume e coloco 6 no lugar do x. Então, olha, vai ficar... Pego aqui a expressãozinha do volume. Eu sei que o x é 6, né? Então, no lugar do x eu vou colocar 6. Então vai ficar 6 ao cubo, menos 9 vezes 6 ao quadrado, mais 26 vezes 6, menos 24. 6 ao cubo é 216. 9 vezes 6 ao quadrado é 36. Vezes 9 dá 360 menos 36, 324, né? 26 vezes 6 é 150 mais 6, 156. Menos 24. Somando os positivos vai dar 372. Somando os negativos dá 348. E isso aqui vai dar 24 metros cúbicos, que vai ser a letra B, certo? Vamos para a próxima, a última. 32. As médias aritméticas das notas de matemática do primeiro trimestre de cada turma do CPCAR 2021 e o número de alunos por turma estão apresentados na tabela abaixo. Aí tem aqui a tabelinha, né? A média aritmética do primeiro trimestre das notas de todos esses alunos das turmas do CPCAR é Y. Então, olha, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 turmas. No total, eu tenho aqui quantos alunos, né? Aí, olha, a média da turma alfa é 8,02. Como que eu faço para saber a média de todo mundo? Para eu saber a média geral, eu tenho que pegar a soma de todas as notas, eu tenho que somar a nota de todo mundo, entendeu? De todos esses alunos aqui, de todas as turmas, e dividir pela quantidade de alunos, né? Foi assim que eles tiraram a média, ó. Mas e aí, como é que eu faço? Eu não sei a soma das notas dos 27 alunos da turma alfa, por exemplo, né? Então, fazer uma expressão aqui, ó, 27 vezes 802, né? Que é... Aí assim, eu vou saber qual foi a somatória das notas. Porque assim, ó, se eu fosse colocar aqui, como que a gente calcula a média, né? A média é a soma das notas dividido pelo total de alunos. Aí o que eu tenho aqui nesse quadro aqui, ó? Eu tenho que a média é 802. A soma eu não sei, mas o total de alunos é 27. Então eu ponho aqui a soma, por exemplo. Aí, ó, multiplica cruzado. S igual... Para eu saber a soma, é só eu multiplicar a quantidade de alunos vezes a média, entendeu? Então é isso que eu vou fazer. Vou multiplicar a quantidade de alunos vezes a média. E aí eu já vou ter a soma de cada turma, né? Então eu vou fazer, ó, 27 vezes 802 para saber a média. Eu acho que não vai dar, não vai caber aqui, porque são 7, né? Então deixa eu fazer aqui embaixo, ó. Então a primeira, ó, 27 vezes 08 vezes 802 mais
27 vezes 7, 9, 4. Eu vou escrever aqui, depois eu volto. Bom, eu escrevi aqui, gente, olha, os que tem 27 turmas, os que tem 27 alunos, eu coloquei de rosa, e os que tem 26 eu coloquei de vermelho, tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 27 e o 26 em evidência. Fica mais fácil, né, do que eu fazer uma multiplicação de cada vez, vai demorar muito. E outra coisa que fica mais fácil também, olha, eu tô vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5 turmas de 27 alunos. Então eu vou fazer 27 vezes 5 e 26 tem 2, né? 26 vezes 2. Então 26 vezes 2 dá 52, 27 vezes 5 dá 270 dividido por 2, 135, né? Somando aqui, então vai dar um total de 187 alunos, tá? Então eu sei que o número aqui de baixo vai ser 187. Agora falta eu descobrir o número de cima, né? Então aqui vai ser 187. Ó. Aí o que eu vou fazer? Coloco o 27 em evidência e aqui dentro eu vou colocar só 802 mais 794. E aí, olha, vai ficar... Não vou colocar embaixo por enquanto, tá? Não vou ficar repetindo não. Vou colocar só o de cima aqui, ó. Vou somar esses números, ó. Soma só o decimal, né? O centésimo aqui, ó. 3 mais 3 dá 6. Deixa eu ver se era isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo. Então, só a parte decimal, centesimal, ó. 3, 6... 14, 18, 20. Aí vai 2 aqui no décimo. Ó. 2, aqui não tem nada. 11, 20, 20, né? Vírgula, e vai 2 aqui, ó. 10, 18, 25, 32, 40. Então deu 40. Mais 26 vezes... Ó, 806 mais 794. Se você passar esses 6 centésimos para cá... Concorda que vai ficar 8 mais 8? Né? Você tem R$ 8,06. Teu amigo tem R$ 7,94. Se você passar 6 para ele, fica os dois com 8, né? Então dá 16. Então ficou 27 vezes 40 mais 26 vezes 16. Ou seja, 27 vezes 40, se eu fizer 27 vezes 4, é a mesma coisa que 54 vezes 2, 108, né? Então dá 1080, mais, aí 26 vezes 16, essa aqui, deixa eu fazer aqui, né, 36, 12, 15, que repete, 416, então isso aqui vai dar 6, 9, 4, 1, 1496. Então eu vou ter que fazer 1496 dividido por 187. Pega tudo. Não dá 10, não dá 9, 8. Vamos tentar 8 para ver. 8 vezes 7, 56, vai 5. 8 vezes 8, 64, 69. 8 vezes 1, 8, 14. Aí deu 8 mesmo, certinho. Então ele quer saber... é correto afirmar que onde está o Y? Está aqui, né? Entre 798 e 801. Como deu 8 redondo, então a letra B, certo? Bom, gente, saiu meio atrasado aí, né? Mas espero que vocês aí tenham ido bem. Quem for estudar para a próxima em 2025, né? Tiver alguma dúvida, pergunta aí, tá bom? Que eu respondo. E uma boa sorte, grande abraço e até a próxima.